Olá, professor Alexinaldo. Esse é o nosso curso de óptica geométrica, aula 11, determinação analítica das imagens para lentes esféricas. Bem, nós agora vamos, nessa segunda parte da aula 11, compreender o conceito de grau de uma lente e de como calcular o grau da lente quando nós temos o índice de refração dela e o raio das duas faces, né? Os raios das duas faces. Então vamos lá. Grau de uma lente é a medida da vergência ou convergência da lente. É dado por C igual a 1 sobre F, ok? Em alguns livros você também vai encontrar essa fórmula indicado pela letra V igual a 1 sobre F. Então C convergência, V vergência, é tudo a mesma coisa, é o inverso do foco e tem relação com o grau da lente. Quando você utiliza F dentro do Sistema Internacional de Unidades em metros, o grau da lente é dado em metro elevado a menos 1. Em óptica, metro elevado a menos 1 se chama dioptria. Então a unidade de medida fica dessa maneira, di, ok? Bom, uma coisa que nós devemos prestar atenção, sendo o foco, a distância focal da lente aqui, ó, você deve sinalizar. Se a lente for convergente, o foco será positivo. Se a lente for divergente, o foco será negativo. Nós já tínhamos visto isso antes, não é? No estudo da determinação analítica das imagens. E vamos ter que utilizar também essa orientação para o cálculo do grau. Então, quando você tem uma lente divergente, o foco é negativo, esse denominador vai ficar negativo e o grau vai ser negativo. Okay? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha miopia, a receita dos óculos dela vai ter lá grau negativo, porque lente corretora de miopia é lente divergente. Okay? Enquanto que pessoas que têm dificuldade para ver de perto, pessoas que têm hipermetropia ou presbiopia, têm na receita dos seus óculos graus positivos, utilizam lente convergente. Então, nós podemos ver por essa expressão aqui que quanto menor for a distância focal, o grau da lente terá maior módulo. E o inverso também, né? É uma relação de inversamente proporcional aqui. Ok? Então nós podemos compreender esse conceito de grau através desses prints que foram retirados do simulador PET Colorado. Simulador, inclusive nós já temos uma aula dele, né? Então vamos lá, aqui nós temos o objeto, a lente e a imagem. E essa distância daqui para cá, a distância focal da lente, lente A. Embaixo, o objeto está na mesma posição. A lente também foi colocada na mesma posição, essa outra lente aqui. E olha só a imagem. Olha essa distância focal aqui. Ok? Então, nós podemos dizer que aqui a distância focal é Fzão. Aqui a distância focal é Fzinho. Então, nós podemos dizer que o grau da lente B é maior do que o grau da lente A, porque a convergência dos raios que atravessam a lente B se dá mais próximo da lente do que no caso da lente A. Ok? Então, veja que nós fizemos isso alterando apenas os raios das faces. Nós colocamos para a lente B raios menores. Veja que essa curvatura daqui, ó, ela é mais fechada do que a curvatura da lente A. A lente A tem raios maiores de curvatura, é uma lente mais fina. Quando você tem raios menores de curvatura, a lente fica mais grossa e isso faz com que aumente-se o grau dela. Uma outra maneira de aumentar o grau da lente seria aumentar o índice de refração. Então você pode ter uma outra lente fisicamente, com as dimensões idênticas à lente A, mas se tiver um índice de refração maior, também terá uma maior convergência ou um maior grau. Ok? Então esse é o conceito de grau da lente.
Para determinar o grau da lente, quando você já tem o foco, é muito fácil. É só fazer 1 sobre f, e aí você determinou o grau da lente. Mas quando você não tem já o foco dado, você pode utilizar o índice de refração da lente, o índice de refração do meio externo, o raio da face 1 e o raio de curvatura da face 2. Esta fórmula daqui é chamada de equação dos fabricantes de lentes. Ela foi deduzida por Edmund Halley, um dos maiores amigos de Isaac Newton. Ele deduziu essa equação que permite a determinação da vergência de uma lente. Se você costuma gostar de saber de onde vieram as fórmulas, se você gosta de saber a dedução das fórmulas, para saber a dedução dessa equação aqui, eu recomendo a leitura desses dois artigos. O primeiro é um artigo sobre dióptro esférico. Veja que no nível médio nós só estudamos dióptro plano. Esse artigo aqui, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai lhe ensinar a equação do dióptro esférico, que é lente, né? Lente é dióptro esférico. Depois da dedução dessa fórmula, você vai poder vir para o segundo artigo, que é do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Aqui você vai ter o passo a passo da dedução dessa fórmula aqui. Ok? Mas para aqui no ensino médio, você precisa saber apenas quem são os elementos que estão contidos nessa fórmula. Ok? Então, N2 é o índice de refração da lente, N1 é o índice de refração do meio externo. Na grande maioria das vezes, esse número daqui vale 1, porque o meio externo é o A, na maioria das vezes. Aqui é o raio de uma face e aqui é o raio da outra face. Agora, esses raios, muito cuidado. A face côncava tem raio negativo. A face convexa tem raio positivo. Enquanto que a face plana, para o caso das lentes plano convexa ou plano côncava, ela vai ter raio infinito. Então, a expressão 1 sobre R vai ficar 1 sobre infinito, ou seja, 1 dividido por um número extremamente gigantesco. Vai dar um número que é aproximadamente zero, então nós vamos considerar zero. E aí o 1 sobre R vai desaparecer na soma. Ok? Tudo bem? Então é isso. Para fazer uma aplicação imediata dessa fórmula, vamos considerar o seguinte: uma lente convexo-côncava de raio respectivamente iguais a 40 centímetros e 20 centímetros. Então veja, convexo 40, côncava 20. Veja que as questões sempre vão oferecer para vocês os raios positivos. Você é que tem que saber que o lado convexo tem raio positivo. O lado côncavo você vai sinalizar com sinal negativo na fórmula. Ok? Ele disse: calcule o grau desta lente sabendo que o seu índice de refração é 2, enquanto que o índice de refração do A vale 1. Então, capturando os elementos. Índice de refração do A1 é o N1, que você deve colocar aqui embaixo. Índice de refração da lente é o N2, que vale 2. O raio da primeira face, mais 40 centímetros, a gente já converte para mais 0,4 metros. Veja que valor positivo por se tratar de face convexa. Ok? Depois, o outro raio vale menos 20 centímetros, menos 0,2 metros. Esse menos é porque a face é côncava. Já convertido para metro e sinalizado corretamente. Agora que nós já capturamos os dados e fizemos a sinalização correta, podemos partir para a equação dos fabricantes de lentes. Mas antes disso, a gente já pode fazer uma previsão. Nós já esperamos que o grau dessa lente seja negativo. Por quê? Porque se trata de uma lente divergente. Por quê? Porque é uma lente de bordas grossas. Ela é uma lente que termina com a palavra côncava. Olha lá, convexo, côncava. Existem 3 tipos de lentes que terminam com a palavra côncava. Você lembra? Plano côncava, bicôncava ou convexo côncava. Essas 3 lentes, elas têm bordas grossas, e quando o índice de refração delas é maior do que o do meio externo, como é o caso aqui, nós já esperamos que essa lente tenha comportamento divergente, e lente divergente tem grau negativo. Então isso já serve como referencial,
porque na hora de fazer a conta, se você achar um grau positivo para essa lente, é porque você cometeu algum erro de sinal ou de conta, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Colocando os elementos aqui, ó, o grau da lente, índice de refração da lente sobre o índice de refração do ar, menos 1 da fórmula, vezes 1 sobre raio da primeira face da lente, a face convexa, mais 1 sobre raio da segunda face da lente, a face côncava. Negativo aqui, né? Então, prosseguindo, 2 sobre 1 dá 2, menos 1 dá 1, já está aqui. Depois, o MMC entre 0,4 e 0,2 é 0,4. Aqui em cima vai ficar 1. E devido a esse sinal aqui, aqui em cima vai ficar menos 2. Nós vamos ficar com menos 1 dividido por 0,4. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, menos 10 sobre 4. Então, o grau dessa lente, menos 2,5 dioptrias, como nós já esperávamos que fosse. Ok? Então, esse é o conceito de grau da lente. Quando você já possui o foco, é só utilizar essa fórmula e você já calcula o grau da lente. Quando você não tem um foco, mas tem o índice de refração da lente e os raios das faces, aí não tem jeito, tem que utilizar a fórmula dos fabricantes de lentes. Uma fórmula grande, não é tão fácil de memorizar, mas a boa notícia é que ela é muito pouco cobrada nos vestibulares. E na grande maioria das vezes, quando se trata de uma questão desse tipo, a questão oferece a fórmula. É exigido apenas que o aluno saiba quais são esses elementos e saiba essa sinalização aqui dos raios das faces. Ok? Obrigado. Essa é a segunda parte da aula 11 do estudo analítico das imagens de lentes esféricas e no nosso próximo momento estaremos resolvendo as questões de sala e as questões propostas. Então, obrigado e vamos lá.